Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos na nossa 7ª edição do Pode Planejar. Este podcast tem como finalidade ter uma conversa dinâmica com empresários e empreendedores, e hoje nós temos um convidado especial para falar de um assunto extremamente relevante para todos esses empresários e empreendedores. Eu sou o Arcenildo Nunes, sócio da Planejar Contabilidade e da Meta Assessoria Financeira. Estou aqui acompanhado da minha sócia, Magda. Por favor, se apresente. Olá, tudo bem? Então, meu nome é Magda Vorman, também sou sócia da Planejar Contabilidade e da Meta Assessoria Financeira, e é um prazer tê-lo aqui, né? Porque hoje, com certeza, os nossos clientes, né, estarão muito bem informados, né, sobre o assunto que vamos tratar. Prazer em recebê-lo. Estamos aqui, obrigado, Magda. Estamos aqui com o nosso convidado, o Gregório Tedesco, é um advogado, vai se apresentar para nós e o tema de hoje vai ser sucessão familiar. Gregório, por favor, se apresente. Boa tarde, Nildo. Boa tarde, Magda. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né, gravando esse podcast da Planejar, que além de cliente é uma grande parceira aí ao longo de muitos anos. E é um tema bem interessante, né? A questão do planejamento familiar, né, dessa sucessão familiar. Me apresentando então, né, eu, Gregório Tedesco, trabalho em Tedesco Advogados Associados e Tedesco Assessoria Imobiliária. Nós já temos o escritório, mais de 30 anos de atuação no mercado. E minha formação foi em Direito, né, tive um breve período de curso, eu fiz um pre-law nos Estados Unidos, também cursei um tempo de Direito lá. Fiz graduação em Negócios Imobiliários e sou especializado em Processo Civil pela PUC Rio Grande do Sul. Então, já venho atuando no direito já desde muitos anos, né? Desde que me conheço por gente, acredito. E a questão da sucessão familiar é um tema bem interessante, está ganhando cada vez mais espaço, eu vejo, hoje dentro das discussões de sucessão de empresas, né? Acho que a gente vê que é um tema que cada vez está mais em voga dentro das empresas, dentro das casas, né? Das famílias, essa discussão de dia a dia aí dos familiares, e acho que é um tema que espero que hoje consiga trazer algumas dúvidas aqui, a gente debater bastante e, quem sabe, auxiliar aí alguns clientes, algumas pessoas aí num processo sucessório. Com certeza, Gregório, nós vamos conseguir agregar muito conhecimento com os teus conhecimentos sobre o tema, né? Vamos agregar muito para os nossos, para quem nos acompanha nas nossas redes sociais e nos nossos podcasts, tá? Gregório, no Brasil, 90% das empresas elas são de origem familiar, né? Elas têm perfil de empresa familiar, né? Isso segundo dados do IBGE, né? Só que elas representam 75% da mão de obra empregada no Brasil, né? No entanto, somente 30% dessas empresas têm sucesso na sucessão, né, na passagem de bastão para a segunda geração, normalmente já para a segunda geração, né, tem este problema, né? Como é que tu vê esses números e o que se pode fazer em termos de planejamento para que a sucessão familiar ela tenha sucesso? Esses dados, Nildo, que tu trazes, eles são, e arrisco dizer que tu falas de sucessão da primeira para a segunda geração, mas se nós formos além para a terceira geração, eu acho que o número cai drasticamente. É pior ainda. Então, isso mostra cada vez mais que é um processo que não é dedicado. As empresas dedicam tempo anualmente a fazer um planejamento estratégico, mas elas não dedicam o tempo para fazer um planejamento sucessório, né? E quando a gente fala em planejamento sucessório, é prever o que vai acontecer da empresa e não aquela discussão de eu não quero tocar nesse assunto, eu não quero chegar lá, porque parece que está pensando na sucessão, né, pós-mortem, mas não é o caso. É prever a continuidade da saúde do CNPJ da empresa, né? A gente pensa em saúde financeira, mas e a saúde da gestão dessa empresa, né? Essa empresa ela vai ser sucedida. Pode ser que por familiares, pode ser que não.
né? Às vezes tem a venda da sociedade, mas aí o próprio sócio acaba trabalhando por um tempo, o familiar trabalhando no conselho, gerindo, ficando à distância ou trazendo conselhos. Enfim, tem uma série de possibilidades que a gente vê no planejamento familiar e que eu vejo que ela tem esse número drástico de redução de segunda e terceira geração, porque as pessoas não trabalham e não dão a devida atenção que deveriam. Porque são pegas de susto, muitas vezes, né? O fato que veio acontecer, ou porque, às vezes, nós trazendo para a nossa região da Serra, uma questão cultural, principalmente, né? O poder decisório, é difícil de soltar esse comando de poder decisório, e, às vezes, forçar uma vocação em algum filho, em algum parente que se tem a expectativa, e não está presente essa vocação ali naquela pessoa, né? Eu entendo que tem um pouco dessa questão cultural aqui, principalmente na nossa região, né? A gente vê que outros lugares do mundo já vêm trabalhando planejamento, grandes empresas trabalham planejamento sucessório. A gente pode falar hoje, no exemplo da Fru, que é um grande case de sucesso, né? A Fru que está na 4ª geração, se eu não me engano, né? Aqui de Lajeado, e já vem trabalhando isso há muito tempo, né? Então, além da vocação, tem a preparação dessa sucessão e um prazo para isso, uma meta para isso, né? Porque realmente não é um trabalho que se constrói do dia para a noite, né? Se leva muito tempo para desenvolver esse planejamento e a análise disso é das mais variadas, né? Desde a questão patrimonial até a questão psicológica mesmo, né? De trazer, às vezes, um acompanhamento de um psicólogo, de conhecer a empresa, de entender o perfil dos profissionais que estão lá dentro, familiares, que possam ter capacidade para isso ou não, né? Eu acho bem importante isso, né? Porque nem sempre, como tu disseste, o filho ou a filha, né, desse sucessor, eles têm o perfil para serem os gestores, né? Então, isso é bem importante. E existe uma diferença entre sucessão patrimonial e sucessão familiar, né? Que o pessoal confunde um pouquinho também, não confunde? Sim. A sucessão patrimonial, quando a gente está falando de bens, né? De imobilizados, né? De imóveis, de veículos, cotas, né? E quando a gente fala da sucessão familiar por si só, a gente chama de familiar, mas é a sucessão da empresa, Sim. Que não necessariamente é familiar, né? E essa sucessão que tem que ser trabalhada dentro da empresa, e aí sim se analisar os perfis, né? É a sucessão da empresa familiar, né? Exatamente. Isso. Porque a sucessão patrimonial, aí tu tem, por uma necessidade, né? Por uma questão de causa-mortes, e aí se abre um inventário, se faz essa sucessão. Ou tu pode antecipar ela, né? Por meio da doação, ou já deixar um testamento em vida e planejar, talvez, né? Nas possibilidades da lei, ali a questão da sucessão patrimonial, né? E aí a gente entrando da sucessão familiar é muito interessante, porque quando a gente olha empresas familiares, basicamente, as de primeira geração, que são criadas naquele sonho almejado por um empresário que viu uma oportunidade, começou a desenvolver sua empresa do zero, com seu patrimônio pessoal e alavancou. Ou até sem patrimônio nenhum. Ou até sem patrimônio, que muitas vezes é o caso, né, de grandes empreendedores aqui da nossa região. Sim. Não só da nossa região, do mundo. Mas eu digo, da nossa região sendo bairrista, assim, né? Da questão do italiano, que trabalham muito, do alemão, né? Que sofreram muito e começaram muita coisa do zero. Mas eles começaram a desenvolver e alavancar com patrimônio próprio ou sem patrimônio. E aí chega um determinado momento, a gente tem uma confusão patrimonial muito grande, né? A empresa chegou num volume, ela tem uma confusão, e vocês como contadores veem isso, acho que diariamente, né? Aquela confusão patrimonial de o bem que é da pessoa, usado pela pessoa física, está na pessoa jurídica, está na sociedade, mas é da sociedade ou não é? Quem usa, quem não, sabe? E aí começa essa confusão patrimonial que começa a gerar um impacto quando a gente começa a ir para a segunda geração. Porque a segunda geração está começando a querer entrar dentro da empresa, querer fazer o processo sucessório de talvez entrar nessas empresas. E aí a gente começa a enxergar aqueles conflitos de sociedade, em conflitos societários e familiares, né? De dizer, olha, mas até que ponto que está aqui no caixa da empresa é meu como sócio, até que ponto isso é da empresa? Porque dependendo da empresa familiar, não tem caixa separado, o que é da família e o que é da empresa. É tudo junto. Sim, é verdade. E aí o filho entra na empresa, a filha entra na empresa, começa a gerir e aí diz assim, tá, mas e como é que a gente faz essa separação de caixa? Quanto daquilo é lucro é meu também? Porque muitas vezes culturalmente a gente vê aqui essa sucessão, porque eu estou trazendo para uma realidade dos
pequenos e médios Sim, empresários. sim. Né? Sim. Grandes grupos têm um planejamento já de muitos anos. Tem uma mano. consultoria que Isso. trabalha com isso, tem, né? Já tem, né? Acaba criando a cultura dessa sucessão, né? Tem um Gregório conselho faz formado também, isso, né? né? Quando nós vamos para grandes empresas, e as nossas empresas no Brasil, elas são muito jovens, né? Então, quando a gente fala da questão de dificuldade, tem muito disso também. Nós estamos falando ainda em sucessão de primeira geração, né? Então, as nossas empresas são empresas jovens. Quando a gente vai para as empresas do mundo, né, principalmente questão de empresas europeias, nós temos empresas aí que têm 300 anos, 200 anos, 300 anos. Então, já passaram por algumas sucessões ao longo do tempo, né? E nós não, as nossas empresas, elas são jovens e ainda estão num processo de sucessão, normalmente para a segunda geração, né? Talvez migrando algumas para uma terceira geração, mas ainda assim a grande maioria é primeira geração. O próprio Gregório já é um caso de sucessão em empresa familiar, né, Gregório? Em segunda Então, depois de segunda geração, né? Isso. Depois até pode contar um pouquinho da história para nós, né? Mas assim, na tua opinião, por onde começar o processo de sucessão empresarial numa empresa familiar? Eu acho que o processo ele tem que iniciar dentro de uma ideia de, primeiro, vocação e interesse. Né? Eu acho que se não há um comprometimento, acho que a palavra é comprometimento, de ambas as partes, seja do sucessor, seja do sucedido. Né? Porque é o comprometimento daquele patriarca ou matriarca que domina a empresa, que domina a família, que está à frente dos negócios, e de começar a dar espaço para que o sucessor venha e entenda e participe e trabalhe. E o momento disso não é esperar quando está com problema de saúde ou que está com dificuldade para conseguir acompanhar as atividades do cotidiano. Esse movimento tem que ser antecipado, tem que participar junto, tem que ir a reuniões, ir a discussões, entender do dia a dia da empresa, né? E começar a dar liberdade para a tomada de decisão. Acho que esse é o mais importante, que é o maior gatilho aqui que a gente tem cultural, né? A liberdade da tomada de decisão, é o saber ouvir, né? E por outro lado, é saber ouvir para ambos os lados, né? Porque se a gente pegar hoje grandes empresas, grandes não, mas empresas aí vamos pegar de primeira geração, que estão tentando uma transição para a segunda geração, e às vezes a gente coloca essas duas partes, pai e filho, mãe e filha, enfim, e questionar o que enxerga da empresa nos próximos anos, só aí os resultados serão diferentes. Já são duas visões ou mais visões até, porque não necessariamente a sucessão seja feita por uma única pessoa, né? Pode ser por várias pessoas, né? Só aí já tem várias visões, pode ter várias visões diferentes. E só complementando, e aí é que geram os conflitos, né? Começam a gerar os conflitos entre o sucessor e o sucedido. Não quer dizer que estejam erradas as visões, a questão é que cada um tem o seu ponto de vista com base no que conheceu, no que foi formado de opinião dentro da empresa, né? Às vezes tu tem aquele filho que participou de um pedaço da empresa, não tem ideia dos valores que foram construídos, da dificuldade que aquilo foi carregado para chegar lá, então enxerga uma outra empresa do que a que está se mostrando para o pai, né? E que talvez é o que se mostra para o mercado, né? Que não consegue enxergar de fora. E aí que vem a questão do envolvimento profissional, né? De um profissional terceirizado, de chegar, olhar de fora, entender a atuação de cada parte. Por isso, talvez um trabalho de psicólogo que às vezes auxilia também, de conseguir mapear o que desenvolve em cada empresa. Quem que é o papel fundamental aqui dentro da empresa? Onde é que a tomada de decisão está sendo correta, né, de certa forma, na divisão de poderes ou não, né? E aí começar a trabalhar com essa delegação, e por isso que eu digo, né, de interesse de parte a parte, e flexibilidade e sabe, de conseguir construir isso de forma conjunta, saber ouvir e também ter espaço para aprender, né, dos dois lados. Então, acho que é o principal chave aí hoje para se desenvolver isso. Muito bem. Magda. Então, e quais seriam as melhores práticas para a gente desenvolver essa sucessão, então, para não haver conflitos? Tu disse uma psicóloga, talvez, um mediador, é isso, né, que tu tá te referindo. E como que tu enxerga isso? Isso realmente na prática acontece ou não? Não, e ainda, Gregório, como é que se define quais são os membros da família que farão a sucessão, que irão trabalhar efetivamente na empresa?
Através dessa análise, né? Porque as boas práticas para se chegar lá dependem de uma análise, né? De uma pessoa externa chegar e começar a fazer uma análise de cima a baixo. E aí começar a analisar talvez vamos lá, a gente está falando em pequenas empresas, vai contratar um consultor, vai analisar a empresa, vai avaliar a empresa, vai ver as capacidades que cada um tem na tomada de decisão, vai ouvir os outros funcionários para ver desses funcionários qual é o nível de hierarquia que se tem dentro, se as informações são cruzadas ou não são, porque às vezes a falha de comunicação da questão direta, né, do dia a dia, da questão societária, que acontece muito, às vezes ruídos e problemas de comunicação dentro da empresa que aí prejudicam o andar da empresa. Mas dentro da questão sucessória, tu tem que começar a avaliar até que ponto tem que chamar o sócio e dizer assim, olha, tu precisa dar um pouco mais de liberdade aqui. Né? Aqui tu tem que começar a trabalhar, tem que qualificar essa pessoa que vai te suceder, tem que dar espaço para ela começar a entrar nessas atividades se tu quer que lá na frente ela faça aquilo. Então, é um processo gradativo de aprendizado. Né? E, por outro lado, chamar a pessoa que irá suceder e dizer assim, ó, tem realmente vocação, é o que realmente quer, está disposta a treinar, está disposta a assumir, né? E aí começar a preparar, enxergando no longo prazo. Né? Sim, isso não é um trabalho de um mês, dois. Não é da noite para o dia. Exatamente. E que bom quando não é da noite para o dia, porque pode acontecer a sucessão de ser da noite para o dia. Né? Por isso que é o problema que no as caso pessoas de uma tragédia familiar, demoram muito para pensar rápida. na sucessão familiar. E às vezes, quando pensam, já não tem mais saúde ou já não tem mais tempo para isso, acabou. Né? É passado. Então, é um pouco dessa construção diária de saber analisar os perfis. E aí, quando a gente começa a trabalhar com empresas um pouco maiores, a gente, além da consultoria, começa a trazer uma questão de conselho, né? Traz os boards, assim. Então, tu começa a trazer conselhos consultivos externos. Poxa, eu vou pegar o Nildo aqui, que entende de contabilidade, entende uma série de questões societárias. Nós vamos criar um conselho. Pô, o contador ele é fundamental para participar desse meu conselho. Tem que ter. Né? Preciso do meu corpo jurídico, eu já tenho um jurídico que me atende hoje. Esse jurídico é importante na tomada de decisão, desde planejamento estratégico, desde planejamento sucessório, vários temas do dia a dia da empresa, que tu começa com os próprios prestadores de serviço, às vezes conseguir criar um conselho que te auxilia a chegar onde tu quer chegar. Né? Seja na questão sucessória, seja na questão societária, né? De desenvolvimento da própria empresa. Então, acredito que essas assessorias, né, tendem a somar para a empresa porque elas vão vir com uma visão externa daquilo. Sim. De como, às vezes, quem está inserido, imerso naquela sociedade não enxerga. Né? Isso que tu falou agora é bem interessante mesmo, porque às vezes quando tu estás de fora, assim, tu enxerga, né, algumas coisas que devem ser mudadas. Porque quem está no cotidiano, no dia a dia, né, não consegue perceber as mudanças que deveriam acontecer. E o conselho, no meu ponto de vista, quando ele é criado, ele tem uma responsabilidade. O Nildo participa de conselho, né? Ele tem uma responsabilidade naquilo que ele vai propor para a empresa, né? E para a sucessão dela, né? Para que realmente se tenha êxito. Sim, com certeza, né? O conselho sempre é salutar para qualquer empresa, né? Para qualquer situação. Né, porque é bem isso, né, Gregório? É a visão de alguém de fora com experiências diversas, que não só da própria empresa, né, trazendo sugestões e alternativas e soluções para muitas coisas. Né? Na tua visão, quais são os desafios mais comuns na sucessão? Assim, pela vivência, pela experiência. Quais são assim, os desafios que se encontra assim, mais comum? Conflito de geração, conflito de ideias, o que... O conflito de ideias e de geração, eu acho que ele anda junto, né? Uhum. Eu acho que o que a gente enxerga mais é a questão tu tem uma evolução primeiro da empresa, porque vamos lá, se a gente está falando de primeira para segunda geração, né? Vamos trazer porque tem de segunda para terceira, que daí já começa com outros desafios, né? Eu acho que cada sucessão tem os seus desafios, né? Porque a gente, quando estiver na terceira geração, vai estar falando de familiares, mas às vezes familiares distantes. Né? A primeira geração tem um problema, a tomada de decisão ela é muito mais emocional do que racional. Né? E aí, quando a gente fala na questão emoção e não razão, a gente tem contratações familiares por proximidade, né? Tu tem a confusão patrimonial.
e tu tem a dificuldade na tomada de decisão, né? Porque ela está centralizada numa só pessoa, a tomada de decisão principal, e eu acho que o mais difícil da primeira para a segunda geração, o maior desafio, é essa flexibilidade e liberdade para começar, vamos dizer assim, soltar as rédeas um pouco ou passar as rédeas aos poucos, né? De começar a dar um pouco mais de campo para que essa pessoa que venha a suceder, comece a estar à frente para a tomada de decisão também, e saber respeitar que talvez essa decisão, por mais que possa ser errada, ela vai ter uma consequência, mas essa consequência vai resultar num aprendizado. Né? Então, acho que o maior desafio hoje é esse, né? De deixa errar e deixa aprender, né? Na primeira para a segunda. E aí, claro, tem outras visões ali que a gente recorda-se assim, de pensar em sucessão de primeira para segunda geração, que é a questão de trazer uma visão, às vezes, de mais profissionalismo para aquela empresa de primeira geração, de começar a trazer alguma visão patrimonial, de trazer um conselho, de trazer algumas visões mais profissionais dessa empresa, que ela consiga por si só saber separar o patrimônio pessoal do patrimônio societário, né? E aí a gente entra com um acordo de cotistas, né? Que aí os sócios vão ter que sentar, vão desenhar algumas regrinhas, vão colocar como é que transfere as cotas, como é que faz em caso de sucessão. Então, tem essa visão mais profissional, mas se a gente olhar pelo lado prático, eu acho que seria essa questão da liberdade na tomada de decisão, que é a mais, pelo menos na nossa região aqui, um pouco mais presente. É responsabilidade e autoridade para fazer, né? Exato. Não é só responsabilidade. Exato. Magda. E como que, na verdade, eu sinto que tem essa experiência, né, já com esse trabalho de sucessões. Como é que vocês abordam, assim, ou as famílias abordam, essas empresas familiares abordam a questão financeira? Porque existem os filhos, né? Eu, o Nildo, somos irmãos, mas e aí? Como é que fica essa questão? O Nildo vai assumir como um diretor e eu não tenho perfil. E aí começa o conflito, né? Porque isso é bem delicado, né? Tu tem alguma história para contar para a gente, assim, sim, claro? Eu acho que, assim, contar as histórias é um pouco complicado pela questão de particularidades de sigilos, assim, mas é uma questão que os resultados das pesquisas, às vezes, trazem. Eu acho por isso que a gente não pode fazer de uma forma empírica isso, né? Tem que trazer por dados, dizer, olha, a tomada de decisão aqui, essa pessoa está sendo mais ouvida aqui. Se a gente ouvir todos os funcionários da empresa, a voz aqui é um pouco maior, mais ouvida. E às vezes a pessoa que tem a voz não é tão respeitada dentro da empresa. E aí tu tem um ajuste de saber flexibilizar e entender se isso é falta de capacitação ou se isso é falta de perfil. Às vezes a pessoa está no perfil comercial, mas não tem perfil nenhum comercial. E aí tu vai ter que relocar lá dentro da empresa. E aí tu chega na hora da tomada da decisão e tu diz, bom, então vamos fazer o seguinte, primeira tomada de decisão é tal pessoa, aos pouquinhos vão migrando, mas a gente traz para dentro do conselho. E aí quando tu tá dentro de um conselho, discutindo no conselho, tu começa a enxergar um pouco mais a questão das diferenças de opinião, né? Eu acho que o mais importante é essa troca que existe dentro dos conselhos, né? De conseguir entender porque... obviamente que tu vai ter aquele perfil de pessoa que tem interesse em assumir a empresa, gostaria muito de assumir a empresa, mas se tu botar na visão mais razão e menos emoção, tu vai apontar para a empresa e dizer, olha, o diagnóstico feito aqui mostra que essa pessoa não tem esse perfil. Tu me desculpe, mas a gente vai ter que capacitar ela para outra área, né? E às vezes é o ponto de dizer, olha, então vamos profissionalizar a gestão da empresa, para não ter esse conflito, aquela pessoa teria um pouco mais de capacidade para isso, para capacitar ela demora um pouquinho mais. Por que a gente não profissionaliza a gestão e deixa a família no conselho? Que também é uma possibilidade que hoje muitas empresas grandes fazem, né? Sim, mas eu acho que até as médias e pequenas já estão adotando muito, né, esse critério do conselho. Hein? Mesmo que seja um conselho menor, né, mas a gente tem visto isso. Olha só, né, Gregório, a gente fala de sucessão e na nossa região é muito comum, né, nós vermos os sócios, porque quando a gente está falando de sucessão, a empresa não necessariamente é de um único sócio ou todos os sócios são da mesma família. Então, às vezes, a gente tem 3, 4 sócios que são de famílias diferentes, não quer dizer que todos eles sejam da mesma família. E o processo de sucessão é para
todas essas famílias e não para uma única família, né? E aqui na nossa região nós temos muito ainda a cultura de quem vai ser o sucessor na empresa começa trabalhando, se for uma indústria, começa lá no chão de fábrica para conhecer o chão de fábrica, depois passa para uma área administrativa, depois passa para uma área comercial, depois passa para uma área mais de gestão. Então a gente tem essa prática, né? Ainda acontece muito disso, né? Na tua visão, né, o que é um plano de sucessão bem elaborado e em que momento ele deve ser feito? Em que momento da empresa se deve começar esse plano de sucessão? E pensando que pode ser uma única família ou ser mais que uma família dentro da sociedade desta empresa. Se a pergunta for difícil, eu faço ela um pouquinho menos complicada, mas é complicado mesmo, tá? Te botei uma saia justa agora. Vamos dividir em duas partes essa pergunta, né? A primeira questão de várias famílias dentro de uma empresa. Sim. Né? E aí tem essa questão cultural de que a empresa é cabide de emprego da família. Né? Porque parentes vão funcionando e acaba virando meio que salário para todos e todo mundo tem que trabalhar dentro da empresa e às vezes não tem envolvimento com a empresa e aí a empresa tem um custo para ficar mantendo uma série de filhos e parentes e primos. A empresa quebra antes da sucessão. Exato. Então, isso é um problema que a gente enxerga bastante. Mas a questão do momento adequado e essa questão cultural de fazer com que quem venha a suceder, o sucessor, participe de várias etapas da empresa, ela tem o seu ganho de valoração pessoal, de entender do seu negócio, de conhecer o seu negócio. Mas para conhecer o teu negócio, tu não necessariamente precisa atuar em todas as etapas do teu negócio. Porque, às vezes, quem está lá na frente do negócio também não fez isso. Né? Porque teve que contratar, podia talvez ter necessidade de um comercial, contratou um comercial, mas nunca foi comercial. Né? Então, eu acho que a etapa principal e quando fazer isso, essas pessoas, eu acho que hoje que vêm a suceder numa empresa, elas têm que ter experiências externas. Eu acho que hoje a gente está num mundo tão globalizado que a gente ficar olhando para dentro de uma empresa só e para dentro de um nicho de mercado e para dentro de um segmento único, ela nos cega quanto ao mundo hoje, né? Porque eu acho que a palavra que nunca teve mais tão presente nesse nosso século é a questão de adaptação. Né? A perpetuidade da empresa ela não está vinculada à capacidade financeira dela, mas sim à capacidade de adaptação dela. Então, eu acho que os jovens eles que têm interesse em ser sucessores da empresa, eles têm que conhecer o mundo globalizado, eles têm que ter outras experiências externas. Né? E isso vem da capacitação. Eu acho que preparar esses profissionais que venham a suceder não quer dizer que seja um intercâmbio, não quer dizer que tenha que morar fora, mas quer dizer que tenha outras experiências profissionais dos mais diversos segmentos, talvez vinculados ao mesmo ramo. Né? Então, vamos falar da metalurgia, talvez vinculada ao setor metalúrgico. Não precisa ser da ferramentaria, mas é de uma outra área, entende? Talvez para participar e buscar essas experiências externas que elas engrandecem essas pessoas de conseguir questionar, às vezes, algumas metodologias usadas pela empresa, alguns atos ou como a empresa é vista fora, né, no mercado, de conseguir dizer, olha, é referência, eu estou em outra empresa, mas eu vi que a empresa lá da minha família é referência nisso. Né? Então, acho que tem um pouco dessa capacitação externa de experiências para aí, aos poucos, tu começar a trazer inserindo dentro da atividade, né? De dizer, olha, fez um período na empresa tal, fez em outra, está maduro o suficiente, tem experiências e tem a visão de saber o que é ter um chefe, um empregador, que não seja o pai ou a mãe ou o tio, que não seja o familiar, né? Porque é justamente para esse problema familiar de razão e emoção. Né? Exatamente. Às vezes a gente não sabe separar isso numa discussão empresarial. O Nildo disse a questão do meu caso, né? Realmente, eu trabalho no escritório familiar e muitas vezes nas mesas os atritos eles acabam, e tenho clientes que acontecem isso, de estarem muito mais acalorados as discussões porque tu tem liberdade por ser familiar. Sim. E aí tu perde um pouco da razão porque tu entra pro lado da emoção. E eu acho que essas experiências externas, elas trazem a pessoa
para um meio de dizer assim, olha, aqui dentro é empresa, a forma de comunicação é outra, né? E a partir daí tu qualifica a pessoa para entender. Então, o momento para isso, Nildo, não tem um momento errado. Na verdade, tem um momento tarde. Eu acho que quanto antes se pensa num planejamento sucessório, melhor é. Eu acho que o momento vamos dizer assim, é agora. Né? Sim, na verdade é o planejamento, né? Exatamente. Então, estar planejado este momento da sucessão, né? Mas é fazer o planejamento. Com etapas e prazos. Isso. E é justamente isso que eu falei lá no início. A gente tem empresas que fazem anualmente planejamento estratégico, mas nunca olham para o seu planejamento sucessório. É importantíssimo, né? E não pensam na perpetuidade da empresa. E dizem assim, quando eu tiver mais velho, aí a gente vê. Não dá para levar por esse lado, sabe? Sim. E como equilibrar esses interesses familiares e as necessidades empresariais, então, né, da empresa? Como é que a gente consegue trazer esse equilíbrio? Né? É só pergunta bem tranquila para ti, tá? Assim, é tudo molezinha. Não tem nada de pergunta difícil. É que essas perguntas, normalmente, os clientes, né, nos fazem e que a gente está dando uma oportunidade de ter um profissional qualificado para responder, porque a gente não sabe responder. Bem tranquilo. Sabe que é cultural, é familiar, muitas vezes, né? De evitar esses conflitos, né, na tomada da decisão e como saber separar o que é dentro de casa e o que é fora de casa, né? A gente brinca, né? A roupa suja se lava em casa, né? Isso é uma questão de inteligência emocional também, né? Acho que vem de cultura, de educação, de outros valores. A gente não tem como numa sucessão familiar dizer, discussão familiar tu deixa para casa. Tu até vai dizer, mas às vezes o pessoal vai... Não, peraí, quem manda aqui sou eu. Então, deixa que eu que tenho que falar para ele, eu vou falar. Sim. Né? E acontece, né? Acontece muito de ter esses limites, assim, porque às vezes quer dar aquela visão de educador dentro da empresa e não saber mostrar que aquela questão educadora queria dar na formação. Né? Eu acho que é difícil de responder isso dizendo como é que se conduz, porque Sim. é uma análise de psicólogo. Por isso que eu disse que às vezes um psicólogo auxilia muito nesse trabalho de conseguir conversar de parte a parte, identificar quais são as dificuldades, o que está querendo trazer naquela mensagem, né? Porque às vezes a gente vê aquela troca de elogios, assim, vamos dizer, né? De forma voluntária. E aí tem coisas por trás daquilo, né? Então tem que tentar entender o que gera essas... É uma questão emocional, não adianta isso. Sim. É muito difícil realmente, né? Tem que ser trabalhado, eu concordo contigo. E para garantir, só para mim completar meu raciocínio, e para garantir essa continuidade, então, cultural, né, corporativa, durante a sucessão. Também precisa de uma psicóloga? Eu acho que a primeira coisa que se analisa numa sucessão é olhar os valores principais dessa empresa, desde a sua fundação. Né? O porquê que ela chegou onde chegou, quais são os principais valores dela. E a partir disso, planejar com tecnologia, com inovação, com adaptação, com melhorias, a perpetuidade da empresa. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Vamos resgatar as origens, vamos manter as origens. Mas não é a origem pelo espaço físico ou se apegando a questões materiais, né? É a origem de valores, né? E de qual é o propósito dessa empresa hoje perante o mundo, né? Perante a região que ela está inserida, né? Porque as empresas familiares têm uma relevância e um papel muito grande na sociedade, nos seus nichos que elas pertencem, né? Então, eu acho que esses valores são muito importantes. Se elas chegaram a mais de 20, 30 anos na primeira geração e se mantêm, porque a gente sabe que o número de CNPJs que se encerram em primeiros anos são até 5 anos, é enorme. Então, poxa, uma empresa que tem 30, 40 anos, ela tem o seu valor societário, e societário eu digo na comunidade, né? Comunitário. Então, eu acho que esses valores devem sempre estar presentes e transparecidos para todos os membros dessa organização. Olha só, né, Gregório, começou comentando, né, da questão do planejamento estratégico. As empresas param, os empresários param, todos os anos fazem um planejamento estratégico, né?
E quando a gente fala de princípios, quando a gente fala de valores empresariais, eles estão lá dentro do planejamento estratégico, né? Isso fazem parte da cultura da empresa. Às vezes a gente revisa a missão, revisa a visão, né? Revisa até o próprio propósito da empresa, mas os valores é uma coisa difícil de revisar porque aquilo é intrínseco do empresário, dos sócios. Aquilo vem lá de dentro dos sócios que criaram esses valores ao longo do tempo e isso é muito forte, né? Como é que a gente faz para conseguir envolver, né? Quando a gente fala de sucessão, a gente está falando dos filhos. Como é que a gente faz para conseguir envolver os filhos nessa sucessão, trazer eles, motivar eles, né? Incentivar eles para que eles venham a fazer parte daquele negócio, sendo que muitas vezes o empresário trabalha muito, né, se queixa bastante do negócio, chega em casa, se queixa bastante do negócio, apresenta um monte de problema, chega em casa com um monte de problema e poucas soluções para as coisas, e isso vai criando dentro do ambiente familiar uma imagem não tão boa assim de negócio. Isso acontece muitas vezes, né? Como é que a gente insere essa segunda geração, né? Como é que a gente consegue trazer, motivar eles para que eles queiram fazer parte dessa sucessão? Né? Não só a formação, né? Porque o Gregório disse, eu sou advogado e trabalho numa empresa de advocacia fundada pelo meu pai, né? Mas alguma coisa levou o Gregório a querer estar dentro desta empresa, né? Que não foram só as queixas e as dificuldades, né? Aí é uma questão de saber enxergar também as oportunidades que essa empresa oferece, né? Porque a gente sabe que o empresário chega em casa e desabafa uma série de situações e aí quem está olhando de fora, a criança, desde que começou a crescer, vê o pai chegar tarde, Credo, não está presente. O que eu quero com isso? Que é distância? Não, imagina, meu pai nunca tinha convívio com a gente dentro de casa, por que eu vou querer trabalhar com isso, né? Eu não quero uma família assim. Então, começa a trazer algumas experiências ou mágoas do passado que acaba inconscientemente, talvez, depositando em culpa da empresa, né? Por isso que eu acho que essas experiências externas, elas começam a trazer um pouco mais de visão para esse sucessor, eventual sucessor, de entender que o mercado é assim, de entender que às vezes isso é uma questão, talvez, alguns mais, outros menos, mas isso é o necessário da vida empresarial, né? A gente sabe que isso é o dia a dia. Então, vai começar a entender que outros lares também passam pelos mesmos dilemas, né? E aí vem uma outra questão de vocação, porque talvez tenha-se a vocação para desenvolver aquilo, por mais que não queira, tem um receio que, daí tu pode se trabalhar e pode mostrar que o mundo é assim, né? Que outras empresas também dependem e passam por isso, mas que talvez, olha, tu vai poder tomar a decisão de não gostava daquela realidade que teu pai tinha ou que tua mãe tinha dentro de casa, tu pode mudar o rumo disso, né? Então, assuma as rédeas e analise o que pode se construir e mudar e melhorar na questão cultural da empresa a partir disso. Essa eu acho que é uma questão de expectativa de mudança que pode se trazer para talvez dar um pouco de interesse pela empresa. E o outro que, às vezes, que nem eu sou advogado, atuo advogado, mas hoje um escritório de advocacia ele não depende só de advogado, ele depende também de administrador. Né? Hoje a gente mais tem que administrar muitas vezes e gerir pessoas e uma série de situações que a faculdade de Direito por si só não ensina. Na verdade, não ensina nada. Na grande maioria, a grande maioria dos cursos não tem nenhuma disciplina relacionada a empreendedorismo. Não. Então, a maioria dos cursos, com exceção de contabilidade, economia e administração, as outras graduações não trazem nada de empreendedorismo, né? E aí a gente tem, às vezes, então, dentro da empresa, a pessoa não tem a vocação para ser o CEO da empresa. Tem a vocação para ser o gestor principal da empresa. Mas ela pode assumir a parte de criação da empresa. De design, de desenvolvimento, dependendo da sua empresa, né? Tem a vocação para aquilo, ou tem a vocação para relações públicas, ou para marketing. Então, assume esse departamento, chama ele para ti, toma as rédeas e controla isso. Mas a tomada de decisão e a gestão da empresa. Bom, essa pessoa não tem a vocação, não é o que ela gosta, nós vamos ter que profissionalizar a gestão aqui. Onde é que o familiar vai participar? Vai participar no conselho.
né? Vai participar das tomadas de decisões e com outro grupo bem assessorado nas decisões principais e para que rumo vai se tomar a empresa, né? Para que lado ela vai. Então, o despertar o interesse, ele às vezes está mais atrelado a tu saber dar a visão e direcionar por lado adequado, né? Porque os traumas das infâncias ou de vendo o que acontece em casa nem sempre são atrativos, né? Pois é, eu tenho visto, né, e eu escutado muitos jovens falando sobre isso, né? E eu tenho observado muito essas frases: eu quero trabalhar menos e eu quero ter uma vida mais tranquila, quero conviver mais com os meus filhos, quero viajar, quero... Tá, mas eu acho que ou tu tem uma herança para receber, né? Ou então tu tem que realmente trabalhar para atingir esse objetivo. Não existe assim uma coisa tão fácil, né, de se atingir. Vou viajar, mas tem que ter dinheiro para viajar, tem que trabalhar para viajar, né? E o que eu vejo é que assim, pelo menos que eu percebo, né? E tem muitos influenciadores digitais que falam sobre isso, inclusive. Sim. Eu tenho observado bastante sobre isso, né? Porque está me chamando a atenção, porque é um contrassenso, porque, na verdade, a pessoa ela trabalha um monte para poder atingir essas pessoas que, para pensarem assim, não sei se essa é a forma que eu devo te dizer isso, mas é o que eu penso, né? Uhum. E aí, e daí? Tu trabalha quando? Como é que tu vai ter dinheiro se tu não trabalha? Dinheiro não cai do céu. Aliás, se cair, me conte aonde que está caindo. Onde está caindo que eu quero, né? Porque... o jovem que quer fazer o que a meta de hoje, toda grande empresa, né? Fazer mais com menos. Praticamente isso, né? Isso. Mas, não é impossível também, dependendo não. Do tipo de negócio. Eu não estou dizendo que é impossível, que não é impossível, mas o que eu vejo é essa busca, ela está muito latente nos jovens de hoje, assim, nos mais jovens do que tu, inclusive. É uma mudança... É o imediatismo. O imediatismo, vou arriscar dizer que é muito resultado das mídias sociais hoje, né? Ele neurologicamente estimula muito mais esse nosso resultado imediato. Mas eu acho que tem uma questão cultural aí, tem uma questão que liga no que a gente estava falando agora, de que ver os exemplos em casa e dizer, poxa, meu pai não tinha tempo para nós, não tinha tempo para curtir a família, eu não quero trazer esse mesmo exemplo para meus filhos, não é a vida que eu quero para mim, mas... que nem a gente brinca, a vida também não é só oba-oba, né? As pessoas querem usufruir, querem viver de lazer, mas para te chegar nesse patamar, tu tem que construir alguma coisa antes. Exato. Tu tem que ter uma bagagem de resultado, e não é só resultado financeiro, é chegar num patamar de conquista pessoal, eu acredito, em âmbito profissional, credibilidade, construir um nome. Isso, socialmente, eu ainda considero muito relevante. A construção de um nome, né? Deixar um marco, né? Aí entra em propósitos de valores pessoais, de o que a gente deixou, o que a gente não deixa para as outras gerações, né? Mas aí é uma questão que ela vem de educação, ela vem de uma questão de influência cultural, e eu acho que tudo isso, quando se insere no mercado de trabalho, começa a se mudar um pouco também, né? Eu acho que muitos jovens têm essa visão e ela, como eu também lá no passado tinha alguma visão sobre o mundo, ela mudou ao passar dos anos, ao passar de ganhar responsabilidades, maturidades, né? Eu acho que a responsabilidade, ela é uma atribuição, é uma palavra, né, que auxilia muito na formação do caráter, na formação do cidadão, né? E ela só vai estar presente a partir do momento que realmente soltar as rédeas e dizer, olha, o mundo está aí, aprende por si só, né? Decisões nem sempre serão as melhores, às vezes, até eu brinco, meu pai costumava me dizer, tem 2 formas de tu aprender as coisas, meu filho. Ou na boa, ou na porrada. A Maida olhou para mim, né, porque eu sempre digo assim, tem 2 formas de tu aprender as coisas. No amor ou na dor, né? No amor é mais fácil, na dor deixa cicatriz, né? Então, é melhor aprender no amor, né? Mas
Mas a cicatriz, Eu não sei, ela pode ser Nildo, positiva. porque a derrota e a porrada te ensinam às vezes muito Sim, sim. mais do Fica que o cicatriz. conselho bem feito. Fica a cicatriz, quando tu olha para aquilo ali, tu lembra o que foi que aconteceu, né? Mas dói. Dói, né? São desafios e muitas vezes, a Magda comentou da questão da ansiedade e do imediatismo desta geração, né? E que quer aproveitar mais a vida do que os pais, mas não é de hoje isso. Não é de hoje, porque nós vimos muitas empresas nossas aqui da região quebrarem na sucessão para a segunda geração, empresas fortes, empresas saudáveis quebrarem na segunda ou na sucessão da terceira geração, justamente por causa desta situação de quero ter mais lazer do que trabalho, né? O ditado aquele, né, Não que que se esteja diz vô rico, neto, vô rico, filho nobre, neto pobre. Uhum. Né? Isso aí. Porque às vezes quer usar muito, dispor muito, mas não construiu. Sim. Né? Não deu e não sabe dar continuidade, né? valor. Uhum. Eu acho que às vezes aquilo que a gente comentou ali atrás, né, de trazer essa pessoa que venha suceder na empresa e fazer ela trabalhar desde o chão de fábrica e passar por tudo. Um pouco disso, a mensagem disso também é ensinar a dar valor às coisas. Isso, acho que o valor é a palavra correta. De ter o ganho, de saber aquele dinheiro, quanto difícil é para conquistar aquilo, aquele resultado, quão difícil é para chegar naquele nível e saber valorizar também os profissionais que estão ao teu lado. Né? Saber as angústias e as dores de cada um que está construindo contigo dentro de uma empresa. Eu acho que um pouco desse chão de fábrica, dessa construção, traz essa mensagem e eu acho que ela é importante, essa mensagem. Mas tem a situação de desenvolvimento externo, né? E eu acho que esse equilíbrio é importante. Eu acho que não é só o oba-oba, não é só o querer aproveitar, né? E também, isso aí, equilíbrio. E também não é só o trabalhar e o workaholic, né? Sim, de sim. viver enterrado no trabalho. Eu acho que o equilíbrio, como em tudo, eu sempre acredito que o equilíbrio ele é importante, né? na vida. Então, eu acho que essa nova geração, ela talvez está guinando para um lado de pensar só no lazer, e isso lá na frente pode cobrar. Né? Pode se cobrar de a gente falar do neto pobre. Uhum. Né? Mas pode se cobrar em tempo de dizer assim, olha, vamos voltar aqui um pouquinho e dar valor e trabalhar no que precisa ser trabalhado e conquistar o que precisa ser conquistado e assumir responsabilidades e estar à frente da empresa. Né? Acho que o amadurecimento, ele tarda, mas ele vem. Dá para fazer as duas coisas, né? Desde que as duas coisas sejam feitas com responsabilidade, né? Olha só, né? Quando a gente, as nossas empresas, principalmente falando da nossa região, né? As nossas empresas normalmente elas estão ligadas a um nome familiar, né? E esse nome está ligado ao fundador da empresa na grande maioria das vezes, né? Como é que a gente faz essa transição? Porque quando está ligado ao nome, né, aquele nome é o que gera confiança no cliente, é o que gera confiança no parceiro, é o que gera confiança no fornecedor, em todos esses stakeholders aí, né? Como é que a gente faz essa migração, essa comunicação para o mercado, para os clientes, para os fornecedores, para os parceiros, de que está sendo feita a sucessão? Não é mais o pai agora que responde pelo negócio, ou os pais, né, quando a gente fala de mais de um, agora são os filhos que estão assumindo as rédeas daquele negócio. Eu te disse que é só pergunta fácil. Tranquilo, né? A troca do nome societário, né, muitas vezes acontece, né? O sobrenome da família e foi vendido talvez para um grupo ou a família está ausente. É uma questão que societária, numa mudança societária, pode ser regular. Né? Mas a questão da credibilidade e da visão do mercado, ela é progressiva, né? Essa mudança não pode ser imediatista. Essa mudança de nome, de posicionamento, de marca, tudo isso é uma análise de ver o que isso impacta, e às vezes pode impactar muito no nome da empresa, né? E às vezes esse nome tem que ser vendido junto. Né? Mas o controle é também uma mudança cultural lenta, né? O controle passando do pai para o filho e algumas questões culturais que a empresa passou a mudar. E essa mudança, dependendo, ela é perceptível pela concorrência, positiva ou negativamente. Né? E essa análise, ela
só é feita quando tu faz isso de uma forma progressiva, essa mudança de sucessão. Por isso que essa sucessão não pode ser imediata, né? Por isso que tem que se antecipar essa sucessão. Porque a partir do momento que saiu o pai, entrou o filho e o filho mudou a regra do jogo, os prestadores de serviços, os colaboradores, todo meio que é influenciado por aquela empresa, às vezes vai receber a notícia com choque. E isso prejudica uma cadeia inteira de pessoas vinculadas à empresa, né? Então, essa mudança ela tem que ser progressiva, ela não pode ser imediata. Né? E entender os valores e mostrar e discutir essas mudanças também de posicionamento e de cultura e de visão, né, da empresa. Não sei se eu respondi um pouco da... Resumindo a tua resposta, eu diria assim, ir fazendo a sucessão de forma gradativa, inserindo sucessores dentro do negócio a longo prazo. Né? Não é fiz o planejamento, agora eu executo o planejamento e está aqui, né? O planejamento que eu digo, executar o planejamento de troca de sucessão. Dentro do planejamento, a gente tem um momento de ir inserindo esses sucessores dentro do negócio, dentro da empresa, né? E é importante, né, Gregório, frisou muito bem isso, por várias vezes, a questão de formação profissional, né? Que esses sucessores, eles não se formem exclusivamente dentro da empresa, eles passem por outros negócios, eles tragam visão de outras vivências. Isso é importante, isso é o sonho de um empresário que vai ter o filho como sucessor, né? Trazer experiências, ter passado por outras vivências, né? Então isso seria fantástico, né? O que na prática, na grande maioria das vezes, não acontece. Né? A gente vê que as empresas que estão pensando em uma sucessão pensam que o filho tem que trabalhar na empresa para conhecer a própria empresa. E não estão erradas nesse ponto. Ele realmente precisa conhecer a empresa que ele vai assumir. Mas ele não pode viver só daquela experiência. Porque quem fundou a empresa não viveu só daquela experiência. Construiu e chegou no resultado daquela empresa por outras informações e outras bagagens que teve de outros trabalhos, outros empregos, outras empresas que passou, né? As grandes empresas hoje, quando trabalham no planejamento sucessório e tem um membro da família que vai suceder e assumir essa gestão da empresa, a primeira coisa é qualificar essa pessoa. Seja cursos, seja experiências profissionais, né? Então, vai trabalhar em outra empresa. Tem uma série de empresas aqui que eu tenho tenho uma relação próxima, me dou bem com donos de outras empresas. Faz uma ligação, diz, olha, tem um espaço aí, a hora que abrir uma vaga, pode ser alguma coisa inicial, ou pode ser na parte tal, da administrativa, ou na criação. Depende do segmento de cada empresa, né, e do seu nicho. E que faça essa troca de experiências. E, às vezes, empresas antagônicas também. Né? Não é a empresa que é minha concorrente, ou a gente tem a mesma visão, a gente está alinhado, temos os mesmos... Tem que buscar referências contrárias também para entender aonde se posiciona e quais são as mudanças necessárias, né? Por isso que eu digo, a adaptação da empresa é o mais importante. E essa nova sucessão que vai vir, essa nova geração que vai entrar na empresa, vai ter que saber se adaptar. Porque se ela entrar na empresa pensando que vai ter que fazer o que sempre foi feito, nos próximos anos a gente não tem mais empresa. E não é por uma má gestão. Não é por uma má gestão, às vezes é por uma falta de visão de futuro. O resultado do passado não garante o resultado futuro, né? Então isso é uma coisa que tem que estar muito presente nas empresas e não só na questão sucessória, né? Mas na questão de desenvolvimento da empresa. O que eu fiz no passado que me deu um resultado positivo não me garante que fazer do mesmo jeito amanhã vai me dar o mesmo resultado. Muito pelo contrário, a tendência é que não me dê o mesmo resultado, né? Exatamente. Eu tenho que estar... toda empresa é um organismo vivo e que precisa estar em constante evolução, né? E quando a gente fala de gestão de negócios, não só de produto, né, mas de gestão de negócios, tem que estar em constante evolução, porque é muito fácil a gente perder as rédeas do negócio por não conseguir estar evoluindo, né? Cada vez mais, né, Nildo? Porque eu vejo que a quantidade de profissões novas ou atividades novas que estão surgindo nesses últimos 5 anos Muitas. é absurda. E quantas que tendem a
sumir com o passar do tempo, ou diminuir significativamente, né? Acho que sumir é uma palavra muito forte, né? Mas vão surgir novas oportunidades, né? E o mercado tá enxergando e está olhando muito para isso dentro da área de criação, dentro da área de inovação. E por conta da questão da robótica e da criação e da inovação, profissões novas vão surgir, né? E estão surgindo. Então, essa visão de experiências externas, ela é importante também para isso, né? Por mais que às vezes a empresa já tenha, às vezes a própria empresa já tem uma visão mais globalizada, né? Porque ela, pro dia a dia dela, ela precisa ter essa visão. Isso é ótimo, mas isso por si só não quer dizer que a pessoa não precisa ter experiências externas, né? Porque aí ela vai se preparar de uma outra forma para assumir no futuro essa empresa. E a experiência externa, né, Gregório, ela não necessariamente se dá só pelo fato de trabalhar numa outra empresa, né? Pode ser através de visitas a outros negócios, de visita a outras empresas, de conhecer uma diversidade de empresas, principalmente nós buscarmos conhecer aquelas empresas que são referência de mercado, para ver o que eles fazem de bom, o que eles fazem de melhor que pode agregar na minha empresa, né? E isso eu vejo que nos jovens é mais fácil, inclusive, deles estarem abertos para isso, né? Os mais experientes, os jovens há mais tempo, já têm mais dificuldade em fazer isso, né? Depende, quem tem juventude acumulada está sempre buscando inovação, que é o nosso caso, né? E como que tu vê, assim, a importância da contabilidade numa sucessão? Ela é importante? Ela é fundamental. Ela é fundamental nessa parte sucessória, porque a gente não fala em contabilidade, livro-razão e questão de valores, mas a gente fala na questão de acordo de cotistas, de sucessão de empresa, né? Das cotas, como passa, como não passa, quem vende, quem não vende, qual é o ajuste que se faz, né? Numa questão de óbito ou a progressão dessa transição, né? Acho que desde mudança de contrato social, desde preparação, que nem eu disse, do acordo de cotistas, porque isso anda junto, né? É conjunto o trabalho disso. Eu não tenho como pensar numa sucessão só preparando a pessoa e dando treinamento e buscando experiências externas e dizendo essa pessoa está qualificada para assumir, tá? Mas como é que ela vai assumir? É gradativo, não é gradativo? Qual é o controle acionário que ela vai ter da empresa? Qual o controle não é? Se é uma limitada, se é uma SA? Cada empresa tem a sua particularidade aí dentro da questão técnica de contratos, né? Mas essa função da contabilidade presente nessa tomada de decisão e trabalhando desse processo é contínua de forma conjunta. Olha só, né, Gregório, tu falou umas quantas vezes, né, em acordo de cotistas, né? Normalmente não, as empresas têm um estatuto social ou um contrato social. Quando é uma SA, um estatuto social, e quando é uma limitada, um contrato social. E fica por aí, né? Dificilmente, raras são as empresas que têm acordo de cotistas, né? Um instrumento, né, muito importante, principalmente quando se está pensando na questão sucessória, né? O acordo de cotistas é fundamental, né? Para a saúde da empresa ela é importante, pela perpetuidade da empresa e aí eu ouso falar que o acordo de cotistas, dependendo da situação do empresário, da família, ele tem que ser desenvolvido na mesma necessidade que tu tem que talvez ter uma holding, uma empresa patrimonial, porque tu tem que saber segregar a regra do jogo. Separar as coisas. O que é da empresa, o que é da família, né? Qual é a forma sucessória que se dá à empresa, qual é a forma sucessória que se dá os bens da família, né? Os bens pessoais, né? Então, são situações que hoje a gente vê que o grande empresário está preocupado no resultado da empresa e ele não para analisar as consequências na ausência dele ou na invalidez dele. Tem um detalhe também, tem os agregados, né? Que normalmente também têm os mesmos direitos, né? Sim, dependendo ou não, união estável, o regime, se é mas que normalmente, comunhão parcial, comunhão universal, hoje é um pouco mais raro, né? Ou separação total, aí depende do regime adotado, mas às vezes
as situações extraconjugais que acontecem, ou conjugais que acontecem, ou de filhos e netos que podem existir, e isso tudo influencia diretamente tanto na associação de cotas de empresa, tanto como na associação de patrimônio. Mas muito dessas coisas, Magda, pode estar regulamentado pelo acordo de cotistas. Exatamente. Por Né? isso. Então, a questão de Isso que eu trouxe quem esse entra na assunto. sociedade, É quem importante. pode entrar e quem não pode entrar. Né? Muito bem. Gregório, as perguntas não foram fáceis, né? As perguntas foram complicadas, mas são as perguntas do nosso dia a dia que a gente recebe dos nossos clientes e que vocês também, com certeza, lá na empresa de vocês também recebem consultas diversas com essas perguntas e outras tantas muito mais difíceis do que as perguntas que nós fizemos aqui. Estamos concluindo nossa 7ª edição do Pode Planejar. Qual é o teu recado final para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Recado final é: não deixe para amanhã. Eu acho que o planejamento sucessório ele tem que ser pensado, ele tem que ser desenhado, ele tem que ser colocado no papel mesmo, né, para que seja executado. Porque se a gente espera muito tempo para isso, talvez seja tarde, e talvez esse planejamento nunca atinja a plenitude necessária que ele pode alcançar e mantenha a perpetuidade dessa empresa e a saúde da família, a continuidade da família, do patrimônio da família, né? E que não prejudique futuras gerações, e pelo contrário, que traga a segurança que as futuras gerações merecem pelo trabalho que foi feito pelas gerações anteriores. Acho que a ideia do planejamento sucessório e o recado que eu deixaria é esse: não posterguem. Muito bem, não deixe para amanhã. Magda, teu recado final para quem nos acompanha. Eu tenho certeza que quem nos assistir, né, vai ter o privilégio de ter tantas informações, tanto conhecimento, né, porque tu é uma pessoa que nos trouxe muito conhecimento hoje, tirou muitas dúvidas, né, dos nossos clientes que perguntaram aqui, a gente mandou, né, fez uma pré-prova aí para você, e esperamos, né, que todos os nossos clientes tenham realmente aproveitado esse momento único que a gente teve, que hoje realmente a gente trouxe um assunto que não foi de um empreendedorismo, assim, um assunto importante para o empreendedor. E tu trouxe conceitos muito importantes que eu considero assim fundamental para realmente ser um empresário de sucesso. Muito obrigado pela oportunidade, foi um bate-papo muito agradável aqui com vocês hoje, espero ter conseguido responder um pouco das perguntas aí e desafios que me trouxeram. Com certeza conseguiu. Muito bem, estamos encerrando a nossa 7ª edição do Pode Planejar. Convidamos a todos para que nos acompanhem nas nossas redes sociais, né? Os podcasts eles ficam gravados, ficam salvos no nosso canal do YouTube. Eu sou o Arsenildo Nunes e espero encontrar vocês na nossa próxima edição. Muito obrigado.